Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o deputado estadual Ricardo Nezinho, do MDB. Ele que está no seu 5º mandato. O deputado Ricardo Nezinho nos fala sobre o projeto cultural Raízes, de Arapiraca, e a festa do primeiro centenário da cidade, que acontece nesses dias. Deputado, a maior festa da história de Arapiraca, são 100 anos, não é? De desenvolvimento, de empreendedorismo e de união da segunda maior cidade do estado. Como o senhor se sente como arapiraquense diante dessa festa maior? E obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Gorete, quem agradece sou eu por estar aqui nessa ferramenta tão importante do Poder Legislativo e que essa TV Assembleia, juntamente com você, tem feito história aqui no Parlamento. Me sinto muito feliz e honrado de poder, sempre quando está aqui, estar ao seu lado, para a gente possa falar sobre assuntos do estado de Alagoas e hoje, de uma forma especial, da cidade de Arapiraca. 100 anos é uma data até emblemática, né? Uma data emblemática quando que você olha e você percebe como esses anos se passaram e como Arapiraca se comportou nesses 100 anos. Uma cidade nova, uma cidade que tem uma localização altamente estratégica, uma cidade que, através de seu povo, através da sabedoria de seu povo, através da implantação de molas propulsoras, como o exemplo o FUM, nos proporcionou hoje a dizermos que ela é um motor do Agreste Sertão e ajuda muito ao desenvolvimento do estado de Alagoas. Arapiraca, das molas propulsoras, o FUM, nosso ouro negro, o comércio, porque ao nosso redor tem cidades que ali vão se abastecer da cidade de Arapiraca. A cultura diversificada devido ao declínio da cultura do fumo e ao mesmo tempo também as empresas atacadistas, que hoje são enormes na cidade de Arapiraca. Há um passado próximo, nós tínhamos 14 empresas internacionais, distribuidoras de fumo. 14, beneficiadoras de fumo, na verdade, para fazer charutos e exportar para a Europa. 14 empresas de outros países. Hoje, com essa mudança e com esse equilíbrio econômico, hoje a gente pode destacar, são as nossas empresas atacadistas, todas de Arapiraca. E isso nos coroa... De arapiraquenses, de arapiraquenses. Não é gente que veio de fora, não. Não. São atacadistas, são os maiores atacadistas do estado e do Nordeste, são arapiraquenses. Que mérito. Posso até falar sobre a distribuidora Andrade. Ela é a terceira do Nordeste e a 7ª, se eu não me engano, do país. A Asa Branca e tantas outras, a Lida e tantas outras, a Vieira. Então isso nos proporciona que as pessoas de Arapiraca, pessoas simples de Arapiraca, com visão extraordinária, como por exemplo, o seu Zé Alexandre, que hoje se coroa nos seus 86 anos, 87 anos, mas um homem visionário, um homem que começou no aluguel, não tinha nenhuma bicicleta, hoje, nos seus 86 anos, cruza esse país com o seu avião, com helicópteros, ou seja, de uma forma assim magnífica, sabendo viver. Tudo com harmonia, tudo com paz, tudo com serenidade, tudo buscando realmente a paz interior e o desenvolvimento da cidade de Arapiraca. Então, Gorete, os 100 anos é um ano assim, muito emblemático para a nossa cidade. Primeiro centenário, né? Primeiro centenário. É uma cidade muito nova, uma cidade que nosso ao redor
ver Anadia, que Arapiraca pertenceu, ver Limoeiro, que Arapiraca pertenceu. Arapiraca pertenceu a Anadia porque antigamente Anadia fazia parte de Limoeiro e de Arapiraca. Depois Limoeiro se emancipou e Arapiraca fazendo parte de Limoeiro. Depois Arapiraca se emancipou de Limoeiro. E a gente vê tantas cidades aí históricas e Arapiraca, uma cidade nova, se destacando. Pois é, e as festividades já estão acontecendo, não é? O que é que se espera do ponto de vista, porque como a cidade está, a ânima dos moradores, como anda? O arapiraquense, ele é um povo aguerrido e um povo esperançoso, de uma autoestima realmente elevada. Eu acho que devido até às implantações das ferramentas importantes que foram colocadas na cidade de Arapiraca, como eu citei, isso faz com que as pessoas possam realmente acreditar no seu potencial. E isso faz com que a gente possa ver um futuro bem próximo, porque o nosso próximo mola propulsora, eu acho que será igual, ou mais, será a chegada do Canal do Sertão. Porque o Canal do Sertão sai de Delmiro, vai passar por 250 quilômetros de água, chega por gravidade, chegando em Arapiraca com 38 metros cúbicos por segundo. Arapiraca, quando chega ali, é onde tem as melhores terras para irrigação. São 70 mil hectares de terras aptas para irrigação. Terras de sul do país, terra do Paraná, terra que proporciona realmente uma verdadeira e uma potência na produção da irrigação. E com as novas rodovias? E isso faz com que a gente chegue lá e a gente possa realmente ser uma Petrolina. E agora, por nós sermos uma cidade altamente de uma localização estratégica, o governador Paulo Dantas vai concluir as duplicações de Arapiraca, São Sebastião, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Arapiraca, Delmiro, porque Arapiraca, Maceió já temos. Então, cortando a cidade de Arapiraca entre norte, sul, leste e oeste duplicado, isso nos dá mais um potencial de desenvolvimento. Então, é importante que a gente possa realmente ter e ver vetores que no futuro próximo teremos uma capacidade bem maior para desenvolver. Sobre a relação do projeto cultural Raízes de Arapiraca nesse contexto, como o senhor vê? O projeto Raízes de Arapiraca é o maior projeto etnográfico do mundo. Nós não temos um igual no seu conceito de uma cidade onde temos mais de 415 documentários das pessoas da cidade, documentários de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, em que a pessoa como testemunha ocular fala sobre a sua vida e ao mesmo tempo testemunha o desenvolvimento da cidade de Arapiraca. Mais do que nunca é hora de comemorar, né? Com certeza. Com essa perspectiva também. Com certeza, porque nos dá, através das histórias dele, através da superação, nos mostra alguns caminhos e algumas situações que a gente pode atualizar na nossa vida. Por exemplo? Vou dar um exemplo, é você saber que você, quando, por mais dificuldade que você tenha, por mais momento que você passe, que você seja um simples feirante, que ali vendendo na barraca da feira da cidade de Arapiraca, você se transforme como um dos maiores vendedores de automóveis do estado de Alagoas, como no caso o Zé Pivete, que é dono da Radar, da Mavel, da vendedora de carros da Fiat, da Mandacaru, ou seja, histórias incríveis, né, e tem dezenas e centenas. Começa pelo Zé Alexandre e tem outros. Então, o que é que mostra? De povo simples a grandes empreendedores e visionários que acreditaram nele e potencializaram cada vez mais a nossa terra. E momentos também de sabedoria familiar, onde às vezes toda família tem suas dificuldades, seus atritos, e como eles passaram por ali. Ou seja, histórias com H maiúsculo
histórias de pessoas simples, que às vezes a gente tem muita coisa a aprender, e histórias de pessoas que se destacaram, tanto na política, como na educação, como na religiosidade, porque temos Dom Ildebrando, uma história de Dom Ildebrando, temos a história de pastores, e ao mesmo tempo a história da concatedral, que é a nossa simbologia da cidade de Arapiraca, como ela foi construída. É um documentário de 40 minutos, narrado por Cid Moreira. Então, são histórias como essa que nos dá um legado para que a gente possa cada vez mais potencializar e beber um pouco da sabedoria das pessoas. É na fonte de sabedoria verdade. contínua, seja do jeito que for, seja um pequeno ou um grande, não é, personagem dessa história. Verdade. Em relação, nesse contexto, em relação à condição do projeto Raízes, melhor dizendo, de Arapiraca, agora é projeto cultural, não é? Com a condição imaterial também, no âmbito do município e cultural no âmbito do Estado. Que perspectiva se abre para esse projeto criado pelo senhor? Primeiro, assim, uma perspectiva de um reconhecimento. A Raízes de Arapiraca, sendo patrimônio cultural e material, tanto do município de Arapiraca como do estado de Alagoas, nos dá uma galardia de um reconhecimento de um projeto sério, um projeto voltado para a história e a edificação das pessoas. Segundo, é que a gente percebe que é um projeto muito rico e que ele pode realmente servir de modelo para outros projetos que possam cada vez mais abranger a história de Alagoas ou a história do nosso país. Não tem um projeto igual ao projeto Raízes de Arapiraca. Ele no seu conceito, ele é único. O senhor imaginava que ele tomasse essas proporções? Porque pode ser até transformar-se num instituto, numa fundação, enfim, dar essa condição pela abrangência que tem o projeto agora cultural e material. Verdade. Nós estamos transformando ele agora num instituto, o Instituto Raízes de Arapiraca, onde a gente possa realmente criar mais algumas componentes e ferramentas para que ele possa cada vez mais se expandir. Nós temos mais de 10 editores, são freelancers, da cidade de Arapiraca, ou seja, ali é um dinheiro garantido. Se o cara faltou algum trabalho, alguém nos chamou na semana, ele está sem fazer nada, vou pegar um dos documentários para aumentar minha renda familiar. Ou seja, está a disponibilidade ali. Então isso é uma coisa interessante, claro, que dá uma tranquilidade ao editor. Né? O editor sabe que não vai ficar sem e o projeto não tem produzir. Fim, né? Não tem fim. Eu quero chegar agora, na verdade, a 1000 documentários. É a sua meta? É a minha meta, chegar a 1000 documentários. Chegando a 1000 documentários, é como a Arapiraca chegou ao centenário. É uma data, é um número muito bonito. Então, chegando aí, eu já fico muito feliz e a gente já passa a bola para outros e assim as novas gerações conduzi-lo, né? Conduzir e continuar. Eu também, Gorete, estou fazendo na cidade de Arapiraca. Há um tempo atrás, eu fiz um livro da Câmara, a história da Câmara relatada pelas atas da Câmara Municipal. E agora eu estou completando essa ata eu parei em 2003. Então eu estou completando de 2003 a 2024 para que a gente possa completar e coroar o centenário da história da Câmara relatada pelas atas. É histórico. É histórico. Também. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o questionamento fica para o próximo bloco. Tá joia. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo.
Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Ricardo Nezinho, do MDB. Deputado, falemos agora sobre uma questão que o senhor levantou no bloco anterior, no finalzinho do bloco anterior, que o senhor tem um novo desafio, que é reunir as atas da Câmara Municipal de Arapiraca. Como está sendo conduzido? Montamos uma equipe. No primeiro livro, que foi de 1928 a 2003, eu convidei Zé Barbosa Lopes. E o Zé Barbosa Lopes leu ata por ata e a gente fez com que a gente pudesse destacar a importância de cada legislatura com seus tópicos. Isso eu fiz, coloquei no livro e ao lado dessa história a biografia dos vereadores que participaram da legislatura. E uma foto de Arapiraca antiga e naquele momento uma foto de Arapiraca no mesmo ângulo atual, para as pessoas perceberem a mudança comportamental urbanística. E fizemos esse livro. E fizemos um site. Fizemos o livro e o site. Porque no tópico, lá no site, no tópico daqueles assuntos importantes da legislatura, quem quisesse mergulhar na ata da íntegra, só era clicar aí na íntegra ali a ata. Deputada, pois não. Então, isso aí eu fiz esse livro até 2003. Precisava fazer o complemento para chegar ao centenário. E eu chamei o Zé Barbosa Lopes, ele disse que a saúde dele não estava tão boa, porque já estava com 90 anos. E ao mesmo tempo eu chamei o irmão dele, que é do mesmo perfil, metódico, muito atencioso, muito técnico, Severino Lopes. E Severino Lopes completou, já me entregou todo o resumo, completou a legislatura até o dia 31 de maio de 2024, que foi o dia que a gente fez a sessão da Assembleia Legislativa, comemorando o centenário da Assembleia Legislativa da Câmara Municipal. E o senhor vai... Aí eu vou fechar nesse livro com a ata da Assembleia Legislativa. Então nós teremos em um livro só os dois momentos, o do primeiro e o segundo. O senhor está trazendo aqui, não é, uma representação também daquele momento, foi em maio, Foi, em Arapiraca, 31 essa de maio. sessão solene. Foi. E Não foi ordinária, viu? ordinária, na Foi. verdade. É. E nesse sentido, o senhor vai demarcar com a entrega de medalhas? Como Seguinte, será? na sessão, eu entreguei esse certificado aos que participaram da sessão. Foi uma sessão ordinária, que a gente aprovou aqui na Assembleia, um projeto de resolução 786, e levamos a sessão ordinária para a Câmara Municipal de Arapiraca. E lá, aos presentes que estavam, os convidados, eu entreguei esse certificado. Só que na época era para eu entregar esse certificado Ao final da sessão. E entregar essa medalha. Que era juntamente do certificado e entregar a medalha. Medalha dos 100 anos. Medalha dos 100 anos. Do centenário de do Arapiraca. centenário de Arapiraca. Só que a empresa demorou a entregar. Só me entregou 60, 70 dias após a sessão. Aí eu imaginei para que o dia de hoje, 29 de outubro, essa terça-feira, eu pudesse entregar aqui aos deputados que participaram daquela sessão, entregar a medalha, que é o complemento do certificado com a medalha. Aí hoje eu estou entregando, Gorete, nesta casa, no plenário, na sessão ordinária, e estou entregando a medalha dos senhores deputados. E além dessa medalha também receberam os vereadores da Câmara que participaram e ex-deputados também que participaram e ex-prefeitos que participaram. É um momento histórico. Muito histórico. Eu pergunto, por falar em momento histórico, o senhor não fosse deputado, estaria caminhando na linha de historiador também?
Veja só, a linha de historiador agora é uma linha de apaixonado. Quando a gente faz uma coisa que gosta, a gente faz bem feito. E eu sou apaixonado pela história, assim, pelas histórias. Fiz um livro, Ramos de uma Grande Árvore, porque lá em Arapiraca, o professor Valdemar tinha, nos livros que ele fez um livro lá de uma genealogia, e eu consegui enxergar 9 gerações do meu pai. E na Academia Cearense de Letras, lá em Fortaleza, eu consegui pegar num livro 9 gerações da minha mãe. Aí eu juntei e completei com a nossa recente e fiz um livro chamado Ramos de uma Grande Árvore, que deu 200 páginas. Muito bem acabado, muito bonito. Entreguei esse livro às pessoas da nossa família aqui em Arapiraca e fui a Mauriti, Ceará, que é onde a minha mãe morou, e fui entregar esse livro também a quem participou, quem estava dentro da citado na genealogia do livro. Ou seja, é uma coisa que eu gosto muito. Porque a gente sem história, a gente sem referência, a gente sem ensinamento, a gente fica uma pessoa sem uma bússola. Primeiro Jesus Cristo e depois os ensinamentos que as pessoas aqui convivem, que já passaram. Por isso que eu trabalho assim, de uma forma assim muito criteriosa e tento melhorar cada vez mais alguns projetos meus sobre o idoso, da importância do idoso, porque ali tem muita superação, muita experiência, ali tem muitos ensinamentos e só tem coisa boa. Pois bem, diante dessa condição, eu pergunto sobre ser historiador caberia um investimento na época, mas o que levou de fato à criação do Raízes de Arapiraca? O que levou de fato, ver como são as coisas. Quando meu pai morreu, eu fiquei imaginando, rapaz, eu não deixei nada, nem uma filmagem, meu pai falando sobre a vida dele, nem um relato. Porque hoje é fácil, hoje você pega um telefone, você vai almoçar com alguém, que tira a foto da comida, já está no mundo. E antigamente, para você tirar uma foto 3x4, era difícil. E eu fiquei imaginando, ficou martelando. 1 ano e meio depois, minha mãe contraiu uma doença e foi incurável e tal. E eu achei por bem fazer um documentário da vida dela. Haja vista que ela contava tantos detalhes, tantas minúcias da sua infância, adolescência, o Ceará. Essa herança é da senhora sua mãe? Pode ser, pode ser. E ela falava. E a gente, como filho, a gente ouve, às vezes, por ouvir, mas não joga, não deixa no nosso HD. E são histórias que a gente vê que era importante para ela contar. Mas eu não lembrava nada. Então, nesse momento, eu fiz o documentário da vida dela. Aí fiz, nos moldes do Raiz de Arapiraca. Ela falando sobre quem eram os avós, quem eram os pais, a infância, a adolescência, casamento com meu pai, as alegrias da vida, as experiências da vida. E daí por diante, eu fiz esse documentário. E até hoje, quando eu assisto, eu me emociono. Aí, 6 anos depois que eu fiz esse documentário, aí eu pensei, por que não fazer com as pessoas de Arapiraca? As pessoas simples, as pessoas abastadas, as pessoas isso. Ou seja, por que não fazer com isso? E daí eu comecei. A reação das pessoas quando elas são informadas sobre o desejo de fazer, de contar a sua história? Primeira reação, ela vai dizer, eu não tenho nada para falar da minha vida. O que é que eu vou dizer da minha vida? Porque isso é do ser humano, às vezes a gente faz, enfim, nada. Mas quando ela começa a falar e mergulhar no baú das suas memórias, aí ela começa a ver como foi a infância, a adolescência, começa a citar os momentos importantes da vida dela, os momentos de superação da vida dela. As memórias afetivas. As memórias também. afetivas, começa a trazer para a atualidade o pai, a mãe, os avós, os filhos, o esposo. Aí um documentário que tem documentário de 30 minutos e tem documentários de 3 horas.
a gente não Como economiza tempo. Vocês colocam na íntegra? Na ou, íntegra. Ou há uma Não. edição? Não, claro, tem uma edição, tem tudo Aham. preparar, tem muita coisa que falo e eu corto. Eu sou o curador, como você falou aqui. Teve um dia que eu vim aqui para Gorete, eu disse que era o cara da censura. Senão, da censura não, você é o curador. Aí eu nunca mais esqueci Mas da é palavra verdade. curador. Para Então, deixar melhor um espaço que fica, né? porque às vezes as pessoas ficam tão à vontade, esquece a câmera e fica no bate-papo tão bom. Aí começa a falar do vizinho, começa a falar não sei de quem, do irmão, Histórias do seu pitorescas. pitorescas e ali são às vezes apimentadas e se você colocar, não sabe como é que o vizinho ou como aquele fulano vai enxergar aquela crítica. Daí eu já como um bom curador já corto, porque senão a sua curadoria. porque senão, Gorete, não chegava a 415 não. Já tinha dado problema. Muitos filhos, não vá não pro Raiz para não ter problema. Então hoje não, os filhos se ficam alegres porque sabem que é uma homenagem em vida. E a gente faz essa homenagem, se entrega desse documentário na sala do cinema, System lá em Arapiraca. Lotado, né? Lotadíssimo. É uma homenagem em vida e ao mesmo tempo um reconhecimento para a história lá de cima. É importante que as novas gerações sejam tocadas, né, por iniciativas dessa natureza, porque o que a gente vê está na contramão da história. É verdade. Não se abre mais um livro, até mesmo eles estão à procura do ato em si, do que é instantâneo, enfim, de utilizar a rede social não da melhor forma. Isso é triste, tem que se ter um encaminhamento, digamos, da sociedade sobre essa questão, para a gente não se perder, né? É verdade, Gorete, é verdade. E eu, desde já, Gorete, eu queria até lhe convidar que você pudesse nos presentear mais uma vez com a TV Assembleia no dia 10 de novembro, que teremos outra edição. A 22ª edição. E eu quero, é muito importante, porque se a TV Assembleia pudesse ir, que eu ia fazer agora em outubro. Mas sempre a TV Assembleia está junto. Sempre, sempre, sempre. Não deixaria de estar na 21ª, né? Sempre, sempre, sempre. Mas eu quero aqui fazer esse convite e ao mesmo tempo agradecer pela parceria da TV Assembleia com a minha vida parlamentar. Eu estou há 5 mandatos aqui na casa. 20 anos na casa. 20 anos na casa e... Chegamos na mesma época. Na mesma época, foi verdade. Quando a TV Assembleia nasceu e a Gorete pegou no braço da TV Assembleia, eu também estava chegando aqui como parlamentar. E é uma parceria incrível para o nosso Só lado parlamentar. A nossa programação. Obrigado. E é uma coisa assim que tem ajudado muito. E a TV Assembleia passou por momentos muito difíceis aqui no parlamento. E com ela, com equilíbrio, com sabedoria, levou a verdadeira informação ao alagoano como tem que ser levado. Então, fica assim, muito honrado de estar aqui. Muito honrado mesmo. E honra ter o senhor, que é um quadro importantíssimo no Poder Legislativo. Obrigado. Estar presente no Frente a Frente. Deputado, e lá, quando houve quando houve essa sessão ordinária, que o senhor está certificando os parlamentares que fizeram parte, é interessante saber sobre se essa é uma prática que pode se estender, não é? Que pode se estender para outros municípios também. Com certeza. Todo bom exemplo, se tiver um exemplo bom e se esse for um deles, é muito importante que possa ser estendido, porque cada vez mais se avoluma e cria oportunidades para outras pessoas. Você saber que você pode ser um item de referencial para a construção de outros projetos correlatos, né? É uma grandeza, isso é muito bom, isso é importante. Pois bem, no próximo bloco a gente vai falar ainda sobre o Raízes na perspectiva da força do audiovisual.
que é um polo, já pode ser considerado assim, Verdade. Arapiraca nesse sentido. Verdade. Voltamos em 1 minuto. Até já. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o deputado Ricardo Nezinho, deputado estadual pelo MDB de Alagoas, já que o nosso programa vai para o YouTube. Deputado, sobre esses documentários que são únicos, não é? Pelo Raízes de Arapiraca, produzidos pelo Raízes de Arapiraca, como podemos observar, Arapiraca já é considerado um polo do audiovisual aqui em Alagoas, junto com Penedo, com Pilar, com Maceió, claro. Qual é a perspectiva que se abre nesse sentido? Como o senhor vê essa questão? Arapiraca ele tem se organizado. Temos lá a nave. A nave significa Núcleo de Audiovisual de Arapiraca. Foi feito agora o 3º Festival do Cinema na cidade de Arapiraca. E é uma turma de Arapiraca muito boa mesmo. Já ganharam prêmios naqueles curta, até no longas. Então, são pessoas que fazem, às vezes, um verdadeiro milagre. Porque de um telefone, eles fazem uma tomada e quando menos espera, a gente está assistindo um filme que eles fizeram, ou seja, do recurso quase nada, quase zero, quase só o esforço deles mesmo. Então a gente tem muito talento, muitos talentos. Eu posso até testificar até nessa questão do nosso projeto, que é um projeto enorme e precisa de editores, e editores competentes. E os editores realmente, nós temos assim uma turma que eu fico maravilhado. Vestem a camisa. Veste a camisa e tem uma ideia, tem uma genialidade assim que eu olho e fico assim muito feliz. Hoje temos em Arapiraca assim uma turma muito boa. Então, com esse crescimento do audiovisual, a gente tem a certeza que a gente está ali no berço de pessoas talentosas. E ao mesmo tempo de projetos que possam vir e eles abraçarem e fazerem de uma forma assim magnífica. Porque, como eu falei na questão da sessão, né? O Raízes de Arapiraca pode servir de exemplo para iniciativas também nesse sentido, né? Com certeza. E por sinal eles têm... Mas tem custo, perdão interrompê-lo, mas só para acrescentar, mas tem custo também operacional na realização desse projeto, né, professor? Com certeza. E é um custo totalmente assim bancado por mim. Não temos nenhum patrocínio de prefeitura, de Arapiraca, de governo do estado, do governo federal ou de nenhum convênio. Os 415 documentários foram todos realmente oriundos de meus recursos para que a gente pudesse fazer esse projeto. Mas assim, para ele crescer, ele precisa buscar vertentes. Então, que possa assim ser alcançado e que possa assim existir isso aí. Mas até aqui o senhor tem nos ajudado nessa produção desses documentários e que, sem sombra de dúvida, tem alegrado muitos corações, principalmente aquelas pessoas como relatos. Um deles falou assim: eu nunca imaginei que um simples agricultor
e morasse aqui na zona rural de Arapiraca, com suas 3 tarefas, pudesse ser lembrado para que pudesse fazer um documentário para falar sobre a minha história. Que é uma história muito simples, ele dizia, mas é uma história que eu tenho muito orgulho. Ou seja, às vezes das pessoas mais simples é onde você começa a extrair Essências. as essências muito boas. E são exemplo também, né? Muito exemplo. Anima a juventude saber como alguém começou do nada e hoje é uma potência do ponto de vista do seu negócio, né? Verdade. E se cabe até, sabe, Goreta, para aqueles que foram aventureiros e visionários, e ao mesmo tempo para aqueles que passaram um perrengue enorme, e que são simples, mas deu conta do recado, tomando conta da família, alimentando a família, vestindo a família, educando a família, para que eles pudessem realmente serem pessoas dignas e constituir suas famílias. Então, às vezes você vê um senhorzinho assim, bem frágil, mas não sabe que foi ele, uma forma aguerrida, que fez com que o seu filho pudesse estar ali lutando com a vida e sendo vitorioso. Deputado, na sua ação parlamentar, o senhor tem uma vertente de proteção às pessoas idosas. E nesse sentido, o senhor criou a Medalha do Mérito Leda Lins. Nos conte como surgiu essa iniciativa. Precisavam fazer alguma honraria aqui no parlamento para que a gente pudesse criar uma medalha que pudesse representar as pessoas idosas do estado de Alagoas. E eu busquei o Conselho Estadual dos Idosos e busquei a Secretaria do Estado da Assistência Social. Pedi a elas que pudessem indicar uma pessoa que visse que tivesse uma atuação muito forte na questão do idoso. E elas nos forneceu esse nome, trouxe a biografia. A gente passou aqui pela casa e foi aprovado e hoje é uma realidade. Para quê? Para que a gente possa realmente, nessa simples homenagem, a gente possa reconhecer o trabalho de tantas pessoas que de uma forma assim muito sem nenhuma troca, desprendido de qualquer interesse material, mas que fez uma grande atuação na questão do idoso. Então isso, a gente colocou essa questão, essa honraria. Outra coisa importante foi aquele projeto que a gente tirou aquele cidadãozinho de Bengala e colocou para os estacionamentos 60 a mais, que dá uma dignidade. Hoje você vê que os estacionamentos aqui no nosso estado não tem mais aquela questão do cidadãozinho de Bengala, e sim tem 60 a mais. E são Para caracterizar que é a vida. Que é a vida. Em qualquer idade. Com certeza. E outra coisa, é uma forma de reconhecer e ao mesmo tempo dignificar aquele cidadão para que ele não possa ter a vergonha de ser idoso. Porque daqui a 3 anos eu serei um idoso, que eu tenho 53 anos. Então, com 60 anos, estarei na fase idosa. E é uma fase bonita, é uma fase que a gente possa lutar para que a gente possa chegar na fase de ancião com uma grande referência que foi feito o trabalho com o idoso. Pois bem, e nesse contexto da pessoa idosa, há instituições, o conselho, a atuação do conselho junto à pessoa idosa, entre outras entidades. Eu perguntaria, o senhor trabalha numa articulação para possibilitar essas políticas públicas aos idosos aqui em Alagoas? Esse é uma de minhas bandeiras, é isso. Tanto na época do Covid, fizemos projeto de lei para poder dar uma certa proteção ao idoso, como na questão
do respeito ao idoso, como trabalhando com esses segmentos que dia a dia fazem essa política de fortalecimento e de reconhecimento, é uma política protetiva ao idoso. Então, essa é uma das nossas bandeiras aqui no Parlamento Alagoano. Nesse sentido, o senhor acredita que há avanços desde quando chegou ao Parlamento no âmbito das políticas públicas para a atenção ao idoso? Eu vejo sim, eu vejo por quê? Porque é uma forma que a gente começa a despertar nas pessoas a importância delas cuidarem delas mesmas. Um exemplo, um cidadão às vezes chega com 60 anos, aí chegou com 60 anos e ele não quer ser chamado de idoso. E ao mesmo tempo ele chega com seus 60 anos e vê que a vida foi rápida demais. Mas ele tem que preparar realmente um descanso, um cenário da luta da vida dele, que seja um descanso em que a própria família, seus filhos, seus netos, de uma forma sublinhar, possa reconhecê-lo de como ele foi importante para aquela família. Porque o reconhecimento, ele é muito gratificante. É uma das coisas mais tristes que eu vejo relatos dos idosos, é ele chegar numa fase dessa de angústia, ser abandonado pela família, pensar que ali é um fardo para a família, enquanto que nenhum daqueles familiares foi um fardo para ele. Então, mudar um pouco a inversão dos valores. Uhum. Então, isso é um despertar, entendeu? É uma política de despertar e que a gente saiba que você está na fase idosa, você não está na fase de uma fase que você não serve para nada. Que não possa produzir alguma coisa. Pelo até contrário. Com impossibilidades físicas, mas há como colaborar. Muito. E muito que ninguém tira é a colaboração da experiência. Da inteligência. Da inteligência. Da sendo ponderar algumas situações. E ao mesmo tempo ser honrado, porque ele chegou ali com muito sacrifício, com muito amor e com muita luta. Pois bem, sobre essa questão do novo cenário político nacional, como o senhor vê o resultado, para a gente fechar essa conversa, boa conversa, o resultado das eleições e o quadro político nacional, como o senhor avalia? Eu vejo que passamos por um momento lá atrás de muito radicalismo, esquerda, direita, famílias brigando entre si. E eu acho que é uma fase salutar, mas eu vejo agora um momento de um arrefecimento e eu vejo que essas discussões elas levam a um crescimento tanto político como do próprio país, mas ao mesmo tempo uma reflexão da gente buscar pessoas que possam conduzir o país sem bandeiras que possam separar pessoas. E isso a gente vê que essa é uma tendência. O Brasil é um país rico. Temos aqui o governador, o presidente Lula aí tomando conta aí desse país. Espero que ele possa fazer jus ao seu mandato. E porque só quem tem a ganhar é o brasileiro. Com a ajuda do Congresso. Com a ajuda do Congresso. O presidente não consegue. Na verdade, é o Congresso quem governa. É verdade. O poder, a democracia é isso. São 3 poderes. Uhum. Tanto o Congresso, como também o Poder Judiciário, que também tem que ajudar muito também, e o próprio Executivo. Mas como o Executivo ele executa, e ele tem ferramentas suficientes para poder conduzir o Congresso, e os grandes presidentes sempre souberam conduzir o Congresso, como o grande governador sempre conduz o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, ou seja, com essa harmonia e com as ferramentas que o Poder Executivo tem, ele consegue conduzir e deixar harmônico
como manda o preceito da Constituição Federal. Vamos acreditar e apostar em ser assim. Verdade. É o melhor para todos. É o melhor para todos. Bem, eu lamento informar, estamos finalizando nosso Frente a Frente. Eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação e agradecer pela boa conversa e acreditar que nós teremos outras oportunidades. Correto, quero agradecer mais uma vez, como disse anteriormente, pela parceria da TV Assembleia, pela competência sua de conduzir esses anos a TV Assembleia, com muita serenidade, com muito equilíbrio, ajudando muito o Parlamento alagoano. E sentar aqui nessa cadeira aqui está realmente sendo honrado, porque eu estou ao lado de uma pessoa que é uma grande profissional, uma pessoa que tem uma vida assim muito abalizada no jornalismo alagoano e uma pessoa que através da sua postura, do seu profissional, ela ajuda ao equilíbrio também do poder legislativo. E essa casa aqui, a TV Assembleia, essa ferramenta aqui, ela sempre teve à disposição, não só dos deputados, mas dos cidadãos alagoanos, para que pudesse aqui ter voz e vez e a gente pudesse ouvir. Tantos momentos que já se passaram por aqui, que ecoou num plenário da Assembleia Legislativa. Então, Gorete, agradecer muito pelo seu convite. Fico muito feliz mesmo, honrado de estar aqui ao seu lado. A felicidade é minha também, deputado. Obrigado, obrigada e até a nossa próxima oportunidade. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente com você.